Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Talks Empreendedor, o espaço dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como vocês que estão nos assistindo. E hoje no nosso programa nós temos uma convidada muito especial, a Denise Goldinho, ela que é sócia fundadora da Salker, uma empresa especializada em alimentação especial ou saudável, tema esse que a gente vai destrinchar hoje aqui, né? Então, Denise, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Se apresente para que as pessoas possam te conhecer melhor. Eu sou Denise Godinho e sou empresária da comida saudável no Brasil. Muitas vezes me nomeiam como embaixadora da comida saudável. Falam, né? Mas dizer que você é a rainha da comida. É a minha trajetória, a construção, a minha história, né? Que uma história vivida em casa, dia a dia, que me deu condições de, talvez, assumir um título de tanta responsabilidade. Sim, é uma responsabilidade social, né? De poder ajudar outras pessoas através da sua dificuldade que você teve. E a primeira pergunta que eu tenho, Denise, é como a dor pessoal com seu filho se transformou em um movimento que hoje acolhe e ajuda tantas pessoas e tantas mães? Foi a dor mais profunda que eu acho que uma mãe pode viver. Você vê seu filho sofrendo e se sentir impotente. Quando ele foi diagnosticado com alergia severa ao glúten e à proteína do leite, isso na década de 90, onde nós não tínhamos exatamente nada. Nós não tínhamos referência, nós não tínhamos produto, nós não tínhamos internet, nada. E a condição de saúde dele, depois do diagnóstico, foi de excluir, reinventar uma nova alimentação. Sim. E coisas banais, comuns, como ir a uma pizzaria, a um barzinho, a casa de coleguinhas, um aniversário infantil, se tornou um obstáculo. Então, na verdade, o que eu considero que do limão eu fiz uma limonada. Mousse de limão, né? Uma mousse de limão. Eu peguei o desafio da saúde do meu filho e transformei em cuidado e em propósito. Que legal. Minha cozinha, ela não era apenas um território de desenvolvimento de receita. Era um espaço libertador, onde eu desenvolvia, sentia que cada receita era um manifesto silencioso contra a exclusão, contra a indústria que adoece e contra a lógica do isso você não pode. Uau. E eu te falo, pode sim. Comer é um ato de poder. Comer bem não é luxo, é um direito de todos. Sim. E o poder de voltar a sentar em uma mesa sem medo, o poder de alimentar seu filho com segurança, o poder de você escolher o que você vai colocar dentro do seu corpo. Que legal. E um poder de você ter uma alimentação saudável, viver leve, com saúde, mas o importante, com sabor. Que legal. E assim, hoje a gente sabe que a alimentação sem glúten, sem lactose, ela vem sendo um pouquinho mais falada, né? E aí hoje você tem uma loja, como que é? Como que foi para você tomar a decisão de ter a sua primeira loja? Eu lembro perfeitamente. Na época que foi cogitada levantada essa hipótese de eu fazer isso comercialmente, que até então tudo era feito para dentro de casa, não tinha intuito comercial nenhum. E a primeira vez eu lembro perfeitamente, eu trabalhava como administradora hospitalar. Sim. E sempre fui apaixonada por culinária, gastronomia. E também saúde, né? E pelo saúde jeito. Foi o que me sustentou, tá? Nesse período. E eu começava a desenvolver receitas e sempre buscando, passava horas na cozinha, ou eu trabalhava depois do meu expediente de trabalho, ou nos finais de semana.
Sim. Era muito cansativo, mas era desafiadora a jornada. Sim. Estimulante. E aí, eu lembro que a cada receita que dava certo, era uma vitória. Que legal. Porque aquilo ali foi feito na base dos acertos, dos erros, das lógicas, da alquimia da cozinha, que eu conhecia. E quando meu filho, foi um dia que eu ajustei uma receita da empadinha. Sim. E essa empadinha, ela ficou assim, sensacional. Sensacional. Eu havia conseguido chegar a uma receita onde aquela massa, ela derretia na boca, ela era leve, ela tinha sabor de empada e ela não tinha o sabor residual de nenhuma farinha alternativa. E eu lembro como hoje ele experimentando isso e os olhos brilharam. E aí ele falou, mãe, eu sei que você trabalha muito, mas não é justo só eu comer isso daqui. Você tem que viver, você tem que vender isso para todo mundo. Que legal. Ele falou isso. Falou que isso. Legal. E então, assim, eu senti isso, aquilo me tocou muito. E eu senti aquilo como um chamado para transformar o meu cuidado em um propósito. Legal. E hoje nós temos a Salker, que é uma casa gastronômica em Brasília, onde a gente faz o trabalho de inclusão, de acolhimento, e tudo baseado na comida saudável, com restrição e com respeito. Então, é uma casa gastronômica onde a gente serve refeições, a gente tem a pizzaria, a hamburgueria, tudo que é possível fazer sem glúten. E, modéstia à parte, a gente consegue fazer muita coisa boa. Que legal. E onde fica? Fica em Brasília, na Asa Norte, Distrito Federal. Que legal. E qual foi o primeiro pão que deu certo agora? O pão, a receita do pão é uma das receitas mais complexas da culinária sem glúten. Por que eu falo isso? Porque em uma única receita, você encontra todas as características do produto. É que o pão que mais tem é glúten, né? Mas tem glúten, ele tem a fermentação, ele tem que estar macio por dentro e uma casquinha crocante por fora. E o fato era assim, o meu desafio sempre foi fazer um pão. E quando eu consegui fazer um pão de forma, que ele fermentou, ficou alto, porque a maioria ficava parecendo bolo, né? Como até hoje a gente encontra muito pão que se confunde com bolo. E eu consegui todas as características do pão de forma naquele momento. E, além de tudo, ele era fofinho e tinha sabor de pão. Que legal. E isso, eu olhava para aquele pão e eu não via só os ingredientes que eu havia usado, uma farinha sem glúten, ovos, fermento. Eu via aquilo ali como uma esperança, persistência. Né? Eu enxergava ali todas as tentativas frustradas que eu tive. Sim. Quando o pão afundava, quando eu tirava do forno, quando o pão esfarelava. E aí eu descobri que aquele pão, eu não estava alimentando apenas meu filho, eu estava alimentando meu propósito. E foi daí que eu não parei mais. Que legal. E isso a gente trazendo para o mundo do empreendedorismo, né? Isso mostra o quanto que é importante a gente ter resiliência e persistência durante o processo. Você deu um exemplo simples que é fazer um pão sem glúten, mas que por trás desse processo existia uma missão, né? Isso. A gente passou por muitas dificuldades e meu maior não veio de um técnico em panificação. Foi quase que cruel. Você, sem o glúten, você nunca vai conseguir fazer um pão perfeito. Sem a liga do glúten, você nunca vai conseguir maciez, estrutura, fermentação. Mas aquele não me serviu de combustível. E aí
a cada fornada de pão que sai da Salker é uma prova viva que é possível fazer diferente e é possível reinventar. Que legal. Eu costumo dizer que o não não é algo para você parar. O não, na verdade, ele realmente tem que ser um combustível para você continuar Sim. até dar certo, Sim. né? E era isso que acontecia. Muitas vezes, como eu não tinha referência de nada, eu trabalhava o dia todo na cozinha e não salvava uma receita. Mas parece que isso me dava uma força, uma energia cada vez maior para, no dia seguinte, eu tentar diferente. Sim. E foi assim que eu venci esse desafio. Que legal. E você, a gente sabe que você é muito mais do que uma empresária, né? Você é mãe, avó. Conta um pouquinho de como que é conciliar todos esses papéis. Eu acho que todos esses perfis, né, ele convive comigo ao mesmo tempo. Ser mãe me ensinou o que era um amor incondicional, a entrega. Ser avó foi o maior presente de Deus, porque eu tive uma outra chance de poder amar com mais calma, sem estresse. Ser empresária é a minha missão, de transformar o mundo ao meu redor. Agora, a sonhadora, essa daí nem dorme. Eu falo que essa é a que me empurra, mesmo em momentos que a gente acredita que vai ser muito difícil. Então, eu acho que isso é característica de mulheres, né? Todos os desafios, né, em uma única pessoa é que nos tornam mulheres. Sim, nossa, muito bom. E olha, aqui nós temos o que significa para você a frase comer é um ato de poder. Eu não escolhi a cozinha. Foi a vida que me levou para lá. Na época que meu filho foi diagnosticado com alergia severa ao glúten e à proteína do leite, eu não sabia. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 2 anos, isso na década de 90. Hoje ele já tem 34 anos. Eu não sabia o que fazer, mas eu sabia o que não podia acontecer. Era que ele fosse excluído da mesa. Então, eu fui para a cozinha como quem vai para uma batalha mesmo. Testei, errei, chorei por diversas vezes e insisti. E, no meio disso tudo, eu descobri que eu estava criando não só receitas, eu estava criando inclusão, estava devolvendo dignidade. Então, depois de mais de 30 anos, né, insistindo, hoje eu posso afirmar com segurança, comer é um ato de poder. Comer Legal. bem é direito e é poder. E todos, independente das suas restrições, têm o direito, merecem comer bem. E você já pensou em transformar a Salker numa franquia? Já que eu acho que, pela dor que eu vivo, né, você encontrar uma Salker espalhada em várias capitais do Brasil é sinônimo... Seria um ato de poder. Seria um ato de poder e seria um ato enorme de acolhimento. Eu não penso na Salker apenas como uma loja. Para mim, é mais um movimento de libertação e de acolhimento. Meu sonho são as pessoas poderem viajar, sair para comer fora e não precisar levar aquela marmitinha escondida numa bolsa. São elas encontrarem a Salker no seu caminho e falar assim, não, aqui eu posso comer e posso comer sem medo. Pode criar sua marmitinha da Salker, a sua bolsinha. Que é o intuito, porque eu falo que cada cliente, cada produto que eu desenvolvo, é como se eu estivesse desenvolvendo para o meu filho.
Que legal. O mesmo carinho, afeto O que mesmo você... carinho, o mesmo cuidado, e é um cuidado de mãe mesmo. Que legal. Isso é muito legal, porque aí você traduz para a sua marca, né? Esse cuidado, né? Enfim, e aí, como surgiu a ideia de lançar o seu primeiro livro, Sabor Sem Glúten? Meu primeiro livro foi uma história triste. Eu estava em um momento de muita dor, porque eu havia perdido uma das melhores amigas minhas, de repente. E Qual a causa? um infarto fulminante. Sim. Ela trabalhou de manhã todinha. Às 13h30 da tarde, ela estava morta. Sem nenhum sintoma, nada. E aquilo mexeu muito comigo, porque a pergunta que eu me fiz, e se tivesse sido eu? Porque naquela época eu tinha uma outra profissão. As minhas anotações, as minhas experiências, estava tudo anotado, mas não estava organizado. E aí era uma época, a primeira edição do livro fez 11 anos, então era uma época ainda que mal se falava em glúten. Ninguém sabia o que era. E aí eu entrei em desespero. Meu filho estava prestes a se formar em medicina. E eu falei, nossa, agora ele vai criar asas e quem vai cuidar dele? Né? Então eu resolvi reunir todas as minhas experiências e transformar em um livro para presenteá-lo na formatura dele. Porque com aquele livro, qualquer lugar que ele fosse, alguém poderia fazer para ele, inclusive ele mesmo, porque ele aprendeu muita coisa. E foi aí que aconteceu. O livro ganhou o Brasil, né? Tem 11 anos que foi lançada a primeira edição, e eu nunca tive uma crítica negativa do livro. Porque o livro, ele não é apenas um livro de receitas, ele é um livro de dicas, de acolhimento, e ainda tem receitas. Que legal! E hoje a gente está na segunda edição já do livro, já reformulado, atualizado, porque da época que eu escrevi o primeiro para a época que foi feita a segunda edição, surgiram muitos ingredientes, novas receitas, e a gente não para de inventar. Tá. Bom, agora caminhando aqui para o final, se você tivesse 30 segundos para deixar uma mensagem para um brasileiro, o que você diria? O que entra no seu prato, ele pode te impulsionar ou pode te adoecer. Não é sobre deixar de comer, é aprender a comer melhor. Então, comer é um ato de poder, e o poder está em suas mãos. Uau! Muito obrigada. Agora sim, deixa as tuas redes sociais para que as pessoas possam te conhecer, possam comprar o seu livro, ter mais acesso a tantas informações tão importantes como essas que você compartilhou aqui hoje. A nossa casa gastronômica, Salker, é @Salker_. O meu perfil particular, @chef.denise_godinho. E o nome do livro é Sabor Sem Glúten. Mais de 100 receitas testadas e aprovadas da editora Alaúde. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligados para obter mais dicas valiosas como essas e te vejo no nosso próximo programa. Tchau, tchau.